E aí, otimista, tudo bem? Aqui mais uma vez, Bira, do canal Bira's Experience. Venho através desse vídeo fazer um comentário acerca de um jornalista, um crítico ferrenho do governo Bolsonaro. Só que ele caiu na realidade dos fatos. Vocês lembram que em alguns dos meus vídeos eu falo sobre a questão de que Deus está separando o joio do trigo. E este jornalista conseguiu abrir os seus olhos. Pois bem, o nome dele é José Linhares Júnior. É um crítico, ou melhor, era um crítico do governo Bolsonaro. Eu não vou repetir aqui a fala dele porque é longa e, além de ser longa, creio que já chegou ao conhecimento de vocês, certo? Mas eu gostaria de trazer algumas observações acerca do áudio dele. Entre essas observações, ele fala sobre a atriz Fernanda Torres. Então, viram aí? Segundo suas palavras, em forma de escrita, ela torce para que o coronavírus seja uma providência divina para o ressurgir de um centro, de um certo centro que ela diz. Enquanto vocês, aí no Brasil, no mundo inteiro, torcendo para que nem você, nem ninguém da sua família sejam acometidos por essa pandemia. Simplesmente, essa cidadã diz torcer para que isso seja uma correção divina. E aí? O que vocês têm a me dizer? Só que o que mais me chama a atenção, partindo desse tipo de pessoas que nós já conhecemos, né? Que vem de um segmento ideológico comunista, esquerdista, para mim é normal. Isso aí nem me chama atenção. Mas é bom a gente estar fazendo leitura para não estarmos alienados nem habitolados, para que tenhamos argumentos. Porém, o que mais me chama a atenção é essa escrita aqui. Pois bem, segundo suas palavras, abro aspas, ela diz que Jair governa para o próprio gueto. Fecho aspas. Pois bem, seria muito importante nós analisarmos o que quer dizer a palavra gueto. Dá uma olhadinha aí, para vocês analisarem a que ponto chega um ser humano que se diz intelectual, né, inteligente, conhecedora das coisas, porém descava uma palavra que simboliza sofrimento para um povo que padeceu muito. Dá uma olhadinha. O que significa gueto? O que representa o nome gueto? A que ponto chega o ser humano em trazer memória a um nome onde o povo hebreu, o povo judeu sofreu? E outra, ela está ofendendo a você também. A você que quer que o Brasil não pare. A vocês que querem trabalhar, que não querem ficar confinados, não querem a destruição do Brasil. Ela ofendeu você também, porque você votou no Bolsonaro. Então, esta palavra gueto é tanto uma ofensa na memória do sofrimento judeu, quanto na memória do seu voto. Pois bem, pessoal, peço desculpa aí pela forma de
de expressão, né? Porque tem certas coisas que é difícil segurar. Porém, vamos continuar nas escritas dela. Pois bem, se eu pudesse me dirigir, ou este vídeo chegar até ela, a Fernanda Torres, eu gostaria de deixar para ela, segundo essa escrita que nós acabamos de ver, gostaria de deixar para ela essa passagem. Então, pessoal, dando término a este vídeo, nós sabemos que muitas leituras, ela vem no âmbito do abstrato, né? É a mesma coisa que às vezes a gente, apreciando uma arte, um quadro, nós fazemos a leitura do abstrato. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Estão vendo esse quadro aqui, ó? Ali, esse quadro aqui, eu ganhei ele. Esse quadro é minha paixão. Eu ganhei ele em 2007. Foi uma exposição que foi feita na época que eu trabalhava no Porcão, de um artista, de um pintor brasileiro chamado Ricardo Coebeche. Acho que esse é o sobrenome, Coebeche. Ele mora na França, é um pintor brasileiro. E como eu vendia bastante quadro que ele estava expondo ali, e eu consegui vender muitos quadros, oferecendo às pessoas e tal. E ele me deu esse quadro. Só que o formato desse quadro, ele não era assim, ele era diferente. Aí eu fiz um comentário pro Ricardo e tal, falei, Ricardo, será que você não faz uma leitura nesse quadro, não vê tal, que ali tem um rosto, tal? Aí ele olhou, ele viu que não, ele era o pintor, a pessoa que pintou o quadro. E aí o que ele fez? Eu falei para ele que eu vi um rosto, vou aqui direto. Por exemplo, aqui é a porta, tá? E da porta entra uma luz. Só que essa luz, esse rosto não estava aqui. Aí eu falei para ele, expliquei para ele tal. E aí ele modificou o quadro e eu expliquei para ele a leitura nesse quadro. Um exemplo. Como este camarada aqui, conversando com esse e perguntando a este, o que ele está fazendo? E este responde, não sei, parece que ele está fazendo o seu rosto no chão. E aí o Ricardo modificou toda a pintura, colocou um facial da pessoa aqui, com um raio solar, e montou o rosto desse camarada aqui, tá? Deixa eu botar aqui mais próximo para vocês verem que tem um rosto aqui, ó, tá vendo? Um rosto, ele pintou o rosto desse cara no chão. Então, nessa pintura do abstrato, o Ricardo modificou e deu para mim. E na minha visão, eu via uma pintura no abstrato, eu via o cara pintando o rosto. Ele modificou todo o quadro, ele me deu de presente. Então, na minha leitura, eu vejo o quê? O que eu vejo nessa leitura? Eu vejo uma manifestação antissemita, trazendo memória um sofrimento do povo hebreu, e uma manifestação do verdadeiro anticristo contra o cristianismo. Você pode ver na leitura anterior da fala dela, ela manifesta dessa forma na questão religiosa. Nós, o povo que está se manifestando, que está ao lado do presidente, não estão fazendo manifestações religiosas, estão colocando a confiança em Deus. Isso não é religiosidade, não. Isso é confiança em Deus. Continuamos crendo que Deus vai fazer a diferença. Eu sou Bira, do canal Bira's Experience. Por favor, se puderem, compartilhe esse vídeo. Obrigado.